Oi, gente, algumas observações sobre os atos do final de semana, né? Algumas constatações primeiro, antes da gente refletir. Primeira, fazia tempo que a esquerda não colocava mais gente na rua do que a direita. No último 7 de setembro a gente viu a comparação foi extremamente favorável à direita, que concentrou seus atos no Rio de Janeiro e em São Paulo, trouxe caravanas de outras cidades, né? Teve uma logística toda para que os atos fossem mais impactantes. Agora os atos foram mais espontâneos, mais capilarizados, e eu arrisco a dizer que se a gente somar o total da mobilização foi bem maior do que a direita. Porque não basta comparar Rio e São Paulo, outras capitais, cidades médias e pequenas também tiveram os atos, né? Então essa é a primeira e talvez a mais importante constatação. A segunda, nem o governo federal, nem os ministros, nem o PT, a CUT, as suas grandes máquinas não se empenharam na mobilização e no chamamento. Preferiram manter uma atitude silenciosa e prudente, de certa forma neutra nesse aspecto, né? Talvez aí no cálculo político de não incomodar o Congresso. Terceira observação, quem chamou os atos aproveitando um timing perfeito em relação aos acontecimentos foram sindicatos, ONGs, movimentos sociais, parte de uma classe média liberal, indignada com a corrupção, com a pauta moral. Temos que admitir que teve isso. Inclusive o ato contou com uma cobertura positiva de amplos setores da mídia, inclusive a Rede Globo. Mas a primeira reflexão que vai aí é o seguinte, né? A quarta constatação que eu colocar é o seguinte: o Hugo Mota, presidente da Câmara, já deu declaração de que o PEC da blindagem tem que voltar para trás, etc, etc. Muitos deputados que votaram a favor já se arrependeram, já mudaram de posição. Ou seja, o impacto da rua foi imediato. Isso é um fato. Vai a reflexão sobre o fato agora. Cadê aquelas análises que diziam que não havia correlação de forças, que o Congresso é muito conservador, muito de direita e que nada esquerda, nada progressista passa nesse Congresso? Bastou uma presença forte de rua para esse Congresso, cujos deputados não se converteram da esquerda da noite para o dia. O mesmíssimo Congresso, que tinha uma correlação de forças negativas, magicamente mudou de posição. Por quê? Porque entrou no jogo uma mobilização popular, né? Então, aqueles que limitam o termo correlação de forças a contar deputado no Congresso Nacional têm que rever seus critérios. A última reflexão, né? Se o ato organizado no calor da hora, com pouco tempo de estruturação, sem grandes máquinas partidárias e sindicais na sua estruturação, conseguiu brecar um projeto desse tipo, o que daria para a gente fazer nesse país se a gente contasse com a mobilização dessas máquinas e se a gente contasse com o empenho ativo de ministros e do próprio presidente Lula, com declarações, com presença, com discurso? Como assim? O presidente Lula pode ir no ato? Pode. O presidente Bolsonaro ia no ato, não ia? Por que o Lula não pode ir no ato? Petro na Colômbia vai em atos, né? A presidenta Cláudia lá no México vai nos atos. Então, imagine que coisas a gente poderia obter, né? Fim da escala 6x1, taxação das grandes fortunas, arrisquem aí seus palpites, né? Mas está provado que a mobilização com o timing certo assusta o Congresso, coloca o Congresso contra a parede e mesmo que ele seja de direita, ele vota aquilo que a gente quer com a devida pressão. Fica aí a reflexão. Abraço.